Bem-vindos ao módulo 4 da nossa série. Neste módulo, John e Jerry abordarão as interações de comunidade e polícia, boas, ruins e o que poderia ser. Você verá quantos dos fatores abordados anteriormente afetam as atividades do dia a dia nas ruas. Como antes, você terá uma perspectiva dessas interações na ótica da segurança pública, bem como da comunidade. Verá algumas diferenças, mas deverá ver também alguns pontos onde a polícia e a comunidade podem trabalhar juntas para objetivos comuns. Tem havido alguns arruamamentos nessa vizinhança nos últimos meses. Aumentamos nossa presença, incluindo patrulhas a pé. Os comerciantes gostam de nos ver quando fechamos as suas lojas. Na verdade, gostam de caminhar. Você sabe quem é quem e quem parece deslocado. Como ele. Olá, pode me dizer o que está fazendo aqui? Como assim, o que estou fazendo aqui? Estou esperando uma pessoa. Quem você está esperando? Uma pessoa que trabalha no Kirkman's. Este lugar já fechou há 1 hora. Acho que está trabalhando nos fundos. Deixe-me a sua identidade. Ok, aguarde. 553, passem para o Kirkman's Market. Procure por uma pessoa quando estiver pronto para copiar. Quer saber? Aqui está a sua habilitação. Por que não faz o favor e vai embora? Muitos membros de grupos minoritários têm opiniões específicas e bem desenvolvidas sobre perfil racial. Principalmente que eles e os membros de seus grupos são vítimas disso. Mesmo nas comunidades onde estudos validados indicaram que o perfil racial não é um problema sistêmico no departamento de polícia, ainda existe essa preocupação entre os membros da comunidade. Esta atitude se deve principalmente ao fato de eles ou alguém próximo a eles acreditar que seus contatos com a segurança pública terem sido mais o resultado de uma forma de preconceito, geralmente racial, e não de um policiamento justo e imparcial. Os motivos para essas opiniões e sentimentos fortemente definidos estão na raiz da solução para o desafio de formar um relacionamento forte e respeitoso entre a segurança pública e as partes da comunidade que sentem serem alvos de preconceito por parte da polícia. Para isso, é importante obter tais opiniões e compartilhá-las com seus parceiros de segurança pública em um ambiente orientado para soluções. Eu cresci em Roxbury entre as décadas de 1980 e 90. Eu era jovem e de uma época em que os agentes tinham o direito de apontar e revistar, então as pessoas eram detidas, eles podiam revistar as pessoas sem nenhum motivo. E assim segui minha vida, profissional e pessoal, mas há pessoas que conheço que não fazem muito na vida, ficam paradas no tempo. As coisas que aconteceram há 20 anos parecem ter sido ontem. E com aquela mentalidade de si mesmos, é difícil dizer para eles, depois de ter sido discriminado, o que se pode fazer para você ficar melhor agora que não é mais discriminado? Esta conversa é uma batalha em um sentido só. Você está sendo solicitado a responder e dar respostas a uma pergunta, ou perguntas, e não existe reciprocidade lá. Não existe uma verdadeira comunicação. Isso não é comunicação, é interrogatório. Quero saber se existe consenso na comunidade de segurança pública com relação à existência de policiamento baseado em preconceito. Não, John. Semelhante ao que vivenciamos com os membros da nossa comunidade, há diferentes opiniões sobre uma crença na existência de policiamento baseado em preconceito e, se houver um reconhecimento dessa existência, em que nível dentro de uma organização e na profissão em âmbito nacional. O que vemos na profissão é que existem aqueles policiais que raramente expressam sua crença na existência de perfil racial ou policiamento baseado em preconceito. Basicamente, o que dizem é que a polícia faz um bom trabalho e que mesmo quando os resultados policiais se encaixam na definição de policiamento baseado em preconceito, a resposta é um bom trabalho da polícia e é exatamente o que se espera dela. Existem alguns policiais que reconhecem a possibilidade de haver preconceito, mas dizem que é bem limitado.
Para aqueles que dizem que o preconceito não existe, mesmo diante de dados empíricos da própria jurisdição, o policiamento é explicado como proativo, um bom trabalho da polícia, e não como resultado de práticas baseadas em preconceito que visam pessoas ou grupos específicos. Eu nunca vi um policial branco dizer: lá está um hispânico. Ok, vamos lá. Isso não acontece. Entende o que eu quero dizer? Isso acontece? Certamente em alguns lugares, mas muito raramente. Para a sociedade, pode censurar como um todo? Não. Acho que não acontece muito. Outros policiais na profissão, e diria que a maioria realmente entende a complexidade da questão, eles entendem que não é a solução para todos os casos e que precisamos analisar as circunstâncias individualmente. Os policiais entendem que se existe policiamento baseado em preconceito, ele é praticado por um pequeno grupo de policiais e não a grande maioria. E eles pedem aos membros da comunidade que a segurança pública em si não seja estereotipada como sendo toda preconceituosa e racista. Que a comunidade precisa estar certa de que os policiais, a liderança da segurança pública, fará todo o possível para identificar os policiais que tomam decisões e efetuam ações baseadas em preconceito e que eles irão abordar esses policiais e esses comportamentos. E do mesmo modo, para a grande maioria dos policiais que trabalha dentro da filosofia de um policiamento justo e imparcial, que eles continuarão a lidar com aqueles policiais desse modo. Esperamos confiança na comunidade, respeito da comunidade, receptividade, ou seja, não queremos que ela tire conclusões quando escuta coisas e talvez veja coisas sem ter todas as informações do que ocorreu em um incidente. Apoio e respaldo. Afirmamos que somos do bem, que estamos aqui para ajudar vocês. Não somos perfeitos, mas somos do bem. Esperamos que nos vejam como seres humanos e não como robôs. Às vezes cometemos erros, mas aprendemos com eles. Esperamos cooperação e informações. Em outras palavras, nas investigações criminais, as informações, por exemplo, são fundamentais para grande parte do trabalho da polícia e, sem elas, não conseguiremos fazer nosso trabalho com eficácia. O último ponto importante é que os dois grupos de opinião são importantes. Do mesmo modo que eles estão presentes na comunidade, os cidadãos precisam entender, a partir da perspectiva da segurança pública, os dois grupos de opinião e por que existem. Essas opiniões precisam ser abordadas e comunicadas dentro do que denominamos ambiente orientado para as soluções. Outra perspectiva importante do grupo de segurança pública é a perspectiva dos policiais que também são pessoas de cor e que repassam para nós sua experiência em primeira mão ou sua observação das ações e decisões de segurança pública que eles acreditam se enquadram na definição do perfil racial. Too long? Acredito ter passado por tal situação 2 vezes na minha vida adulta. Eu estava na parte oeste do estado, na área de Boston. Uma vez em Worcester, eu ia atrás de uma van em uma pequena cidade e havia um policial na área e ele me obrigou a encostar. Quando perguntei por que estava sendo abordado, ele disse que eu estava em alta velocidade e eu falei: bem, havia uma van na minha frente. Ela deveria ter sido abordada também. Se a van estava na minha frente, é porque eu ia mais do que eu. E eu me identifiquei, ele foi até sua patrulha, voltou e me entregou uma intimação. Naquele momento, eu percebi o preconceito. Não tinha feito nada errado e não estava correndo. Senti-me revistado. A situação em Boston foi abordado, não sei porquê, mas foi abordado e quando perguntei o motivo, o policial me disse que meu carro era parecido com um veículo que estava sendo procurado. Mais uma vez, me identifiquei. Não havia feito nada de errado. Identifiquei-me e fui ordenado a sair do carro. O policial prendeu minha arma e minhas credenciais. E que eu pensei, depois de ter me identificado, sem nenhum outro motivo para me abordarem. Eu tive de sair do carro e, finalmente, me deixaram ir porque não recebi mais nada.
São diferenças difíceis de resolver, mas a abertura de linha de comunicação entre a polícia e as pessoas de cor é fundamental para a realização do que os dois grupos desejam: uma parceria forte, de confiança e sustentável. É neste contexto onde os dois grupos têm a oportunidade de não apenas ouvir as opiniões e os sentimentos das outras pessoas e as origens dessas opiniões, é que surgem as oportunidades mais promissoras para solucionar esses desafios. A primeira etapa da resolução é o entendimento e a empatia. Tanto o policial quanto o membro da comunidade estarão mais preparados para entender vários conceitos importantes apresentados no treinamento. Quanto aos policiais, eles precisam entender o impacto do preconceito inconsistente. Eles também precisam entender a verdade sobre as taxas de sucesso e como isso enfraquece a ideia de que as minorias têm mais probabilidade de transportar contrabando do que outros. E, finalmente, eles também precisam entender os sentimentos das pessoas que eles abordam. Já os membros da comunidade precisam entender o trabalho que a polícia tem que fazer e suas preocupações, não somente com sua segurança pessoal, mas com a segurança de todos os moradores. Segundo, eles precisam entender que os policiais visam solucionar crimes, mas que estão também concentrados em medidas proativas, criadas para prevenir crimes em suas comunidades. E, finalmente, e talvez mais importante, eles precisam entender que os profissionais de segurança pública estão sempre empenhados em atender suas comunidades e a proteger os moradores. Neste módulo, você aprendeu o valor da criação de uma relação entre a polícia e a comunidade. Também aprendeu, porém, que até o bom policiamento pode parecer ser baseado em preconceito. Um dos fatores que tem reaparecido muitas vezes nessa série é que a comunidade fica intimidada e não gosta de que a polícia seja composta por pessoas que geralmente se encaixam em todos os fatores e preconceitos que descrevemos. Isso afeta suas interações com a polícia e vice-versa. Em nosso último módulo, abordaremos os dados que podem ajudar a polícia a entender e verificar a existência ou não de preconceito racial em seus departamentos e tomar medidas para melhorar a eficácia das suas práticas de policiamento.